no episódio de hoje do nosso Casos de Físio, nós vamos discutir um caso clínico aqui de um paciente que estava com uma dor muito forte, uma dor aguda ali na canela. Ele me relatou que havia torcido o tornozelo já várias vezes, mas que no momento que ele queria reduzir aquela dor que ele estava na canela. É isso que trava a gente na hora de atender um paciente, né? O que trava muitas fisioterapeutas é não saber o que eu vou perguntar, o que eu vou avaliar, o que eu vou analisar, qual o raciocínio. Eu vi que os ligamentos estavam frouxos, todos os dois, membro inferior direito e também o esquerdo. Essa dor aqui poderia ter causa na lombar, no quadril, nos joelhos ou no tornozelo. E aí a Cris fez essa investigação toda. Ela investigou todas essas áreas. E nessas áreas aqui superiores, não encontrou lesão, não encontrou nenhuma alteração. Toda essa articulação aqui do pé, do tornozelo, está frouxa. E aí quando ele vai andar, vai jogar bola, vai correr, alguém tem que fazer o trabalho para esses ligamentos, porque esses ligamentos não estão fazendo o trabalho perfeito. Olá, Físio! Seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso programa Casos de Físio. E nesse programa aqui, nós fazemos o quê? Discussões de casos clínicos reais. E nesse canal eu ensino técnicas de avaliação, raciocínio clínico, tratamento, para fisioterapeutas terem segurança para poder atender e reduzir a dor dos seus pacientes em mais de 50% já logo ali, na avaliação. Bom, eu sou Rayane Marques, fisioterapeuta, mestre, e no episódio de hoje do nosso Casos de Físio, nós vamos discutir um caso clínico aqui de um paciente que estava com uma dor muito forte, uma dor aguda ali na canela, na perna ali. E onde esse paciente ele não estava conseguindo nem andar direito, estava com algumas limitações, atrapalhando ele no dia a dia, atrapalhando ele a jogar a tão bola que ele amava. Mas eu vou parar por aqui, eu não vou dar mais spoiler sobre esse caso clínico que nós vamos discutir ao longo aqui do nosso episódio, que é o paciente da fisioterapeuta Cris, da Cristiane. Ô Cris, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, por vir aqui falar, bater esse papo, comentar um pouquinho sobre esse paciente, o raciocínio dele. Então, gratidão por você ter aceito o meu convite. E aproveitando o gancho, Cris, já conta aí um pouquinho sobre você, onde você atende, para o pessoal conhecer você aí e o seu trabalho. Oi, Rayane, boa noite a todos. Eu sou Cristiane, sou fisioterapeuta aqui na cidade de Maracás, na Bahia, a nossa famosa terra do frio, cidade das flores. E eu me formei ano passado, e logo que eu terminei a minha faculdade, eu já iniciei meus atendimentos. Eu já sou fisioterapeuta domiciliar e também atendo numa clínica. Muito bom, Cris, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E agora então vamos discutir esse caso clínico, vamos contar para o pessoal como é que era esse paciente, o que aconteceu, vamos destrinchar esse caso, esse paciente que você atendeu, um dos pacientes, né, que você atendeu e teve aí um resultado maravilhoso. E esse caso, gente, esse paciente é um caso clínico assim muito impressionante, porque o paciente estava com uma dor aguda, estava sentindo ali muita dificuldade, e a Cris vai contar pra gente como é que foi todo esse processo. Mas antes, já deixa aí o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para você não perder mais nenhum conteúdo aqui no nosso canal. Bom, então conta aí, Cris, como é que era o quadro clínico desse paciente? Quais eram as queixas iniciais dele, as queixas principais? Quando ele te procurou? Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi a procura dele por você. Esse paciente é um paciente jovem, de 41 anos. Ele é dentista e gosta de jogar aquela pelada 2 vezes na semana. É sagrado para ele. E em um desses jogos que ele participou, ele começou a sentir dor na canela quando chegou em casa. E essa dor foi só aumentando.
Ele entrou em contato comigo, né, uns 3 dias depois, após tomar anti-inflamatório, após tomar dipirona, ele entrou em contato comigo para ver o que eu poderia fazer para ajudá-lo. Então, marcamos a avaliação e fomos, né, fui avaliar esse paciente. Ele fiz todos os testes da CFA, né, da método RAM, e os testes eram todos negativos. Os testes de lombar, testes de quadril, de joelhos, apenas tornozelo, que eu notei os ligamentos frouxos. E ele me relatou que havia torcido o tornozelo já várias vezes, mas que no momento que ele queria reduzir aquela dor que ele estava na canela. Então, o que é que eu pensei? É uma canelite. Jogador de futebol geralmente tem essa dor na canela, né, devido ao impacto. Ele me relatou, inclusive, que estava jogando numa grama. Ele tem costume de jogar numa grama baixa. E esse dia o jogo foi numa grama mais alta um pouco, que a pessoa responsável não aparou a grama. Então, ele achou que ele sobrecarregou, ele correu mais, ele cansou mais, e amanheceu com essa dor na canela. Bom, raciocinei, isso é uma canelite, vou fazer, como é só uma avaliação, eu passei o meu tempo todo fazendo a avaliação. Fiz todos os testes, fiz todas as perguntas e fiz as mobilizações, né, da amostra matadora, que é as amostras matadoras do método RAM. Sim, mas aí, Cris, no dia da avaliação, quando ele te procurou assim, o que você sentiu? O que passou no seu coração quando ele mandou uma mensagem? Oi, Cris, tô com a dor assim assada. Te deu aquele desespero, bateu aquela insegurança? O que passou na sua cabeça? Qual foi o sentimento que você teve assim que ele mandou a mensagem? Eu fui pro Note procurar a ficha de membros inferiores. Eu tinha certeza do que eu ia fazer. Então, eu fiz a impressão da ficha, que eu gosto de fazer à mão, e fui para o atendimento. Sim. Você pegou o roteiro, né, específico para te guiar, para avaliar ele. Já sabia o que eu ia avaliar, baseado no que ele me procurou, né, referindo dor na região anterior da perna. Muito bom, show de bola. E assim, ter esse norte, ter essa segurança faz a gente ir muito mais tranquila, né? Do que a gente não ter um norte, não ter o que perguntar, não saber o que vai avaliar. É isso que causa insegurança, é isso que trava a gente na hora de atender um paciente, né? O que trava muitas fisioterapeutas é não saber o que eu vou perguntar, o que eu vou avaliar, o que eu vou analisar, qual o raciocínio. A dor é na canela, mas será que eu olho só essa canela? Então, assim, o que você olhou além da canela dele, além da dor ali onde ele estava sentindo? Quais as outras estruturas que você avaliou? Então, avaliei a coluna lombar, avaliei o quadril, fiz todos os testes de lombar, de quadril, avaliei também joelho e tornozelo. Sim. E aí, nessas estruturas, você encontrou alguma alteração? Não, nos testes não foi encontradas alterações, testes negativos. E aí eu fui para tornozelo, quando chegou em tornozelo, eu vi que os ligamentos estavam frouxos, todos os dois, membro inferior direito e também o esquerdo. E aí ele me relatou que havia torcido esses, né, tornozelos já várias vezes jogando bola. Sim. E olha a importância de investigar, né? As causas da dor. Então, assim, para o paciente, foi um esforço que eu fiz no dia e pronto, né? Fiz um esforço a mais. Para uma fisioterapeuta que sabe investigar de forma detalhada todas as causas da dor, isso vai além do esforço. Então, nesse paciente, essa alteração aí, deixa eu pegar aí, menina. Opa! Essa alteração aí no tornozelo é uma das causas da dor dele, né? Então, não é só a dor, era aqui, nessa região. E aí a Cris avaliou, olha só, presta atenção como a importância de saber fazer uma boa investigação.
essa dor aqui poderia ter causa na lombar, no quadril, nos joelhos ou no tornozelo. E aí a Cris fez essa investigação toda. Ela investigou todas essas áreas. E nessas áreas aqui superiores, não encontrou lesão, não encontrou nenhuma alteração. Ela foi encontrar alteração aonde? No tornozelo. Rayane, mas essa instabilidade nos ligamentos, porque ele lesionou, ele chegou ele não fraturou não, né? Ele só torceu. Só torceu. Aí ele disse que torcia e ele inchava bastante o tornozelo, ele botava gelo e aí 8 dias depois ele ia jogar bola novamente. Outro fato interessante que eu encontrei foi a questão do pé. Ele não tem a covinha perfeita do pé. Ele não é totalmente plano, mas ele não tem a covinha bem feitinha, não. Porque o exercício que eu passei para ele fazer, eu percebia que ele não conseguia fazer. Entendi. Então aqui, ó, mais uma alteração. Então a causa da dor aqui na canela, na região anterior da canela dele, estava onde? Nesse tornozelo frouxo. Então essas lesões que ele vem sofrendo, que deixaram os ligamentos aqui do tornozelo frouxo, isso aqui, o que acontece? Quando a gente tem uma articulação onde ela não está 100% no seu funcionamento, então se ele já sofreu várias alterações, várias lesões nesse tornozelo, quer dizer que os ligamentos aqui estão frouxos. E aí, se eles estão frouxos, toda essa articulação aqui do pé, do tornozelo, está frouxa. E aí, quando ele vai andar, vai jogar bola, vai correr, alguém tem que fazer o trabalho para esses ligamentos, porque esses ligamentos não estão fazendo o trabalho perfeito. Aí a gente joga sobrecarga para quem? Para a perna. Então, o músculo, toda essa estrutura de tíbia e fíbula, isso aqui fez o trabalho, está fazendo o trabalho desse tornozelo. É por isso que ali ele gritou de dor. Ele teve essa reação da dor no momento pós o jogo. Agora eu te pergunto, se não tratar essa causa, adianta? Essa dor vai melhorar? Não. Essa dor, ela vai continuar o quê? Ela não vai cessar por vez, né? Ela não vai ser eliminada, ter um resultado duradouro. Ela vai ficar o quê? Indo e vindo. Então, um dia melhora, aí ele vai lá jogar bola, passa 1, 2 dias, a dor volta. Aí vai, faz alguma coisa, por exemplo, alonga, libera o músculo, melhora. Mas aí ele joga a bola de novo, a dor volta. Por quê? O problema não está no músculo, em alongar, em relaxar o músculo. Está no tornozelo. Essa é a grande diferença de uma fisioterapeuta que sabe fazer a investigação da causa da dor do paciente. Porque ela não trata o sintoma. O sintoma é onde? Dor na canela. Mas a causa é no tornozelo. E aí a gente trata o sintoma, alivia, mas também a causa. Assim você consegue ganhar o quê? Um efeito, um alívio de dor duradouro. E aí a dor não voltar mais. É assim que você consegue a sua valorização profissional, porque você entrega resultado rápido, resultado duradouro, resultado que não fica indo e vindo. Porque quando a dor volta, o paciente pensa assim, uai, ela não é tão boa assim não, né? Tirou a dor, mas voltou, toda vez que eu jogo bola volta, eu não quero isso para minha vida, eu quero jogar minha bola e a dor não voltar. Então essa é a essência da fisioterapeuta valorizada. É aquela que sabe descobrir todas as causas da dor do seu paciente. Muito bom, dona Cris. E aí você investigou, descobriu, você explicou isso para ele, né? Expliquei tudo isso para ele. E aí eu perguntei, né, de 0 a 10, qual é a sua dor no momento? Isso no início da avaliação. Da avaliação. Assim que eu estava anotando ainda, fazendo as perguntas, eu fiz a pergunta. De 0 a 10, como está a sua dor? 0, 0 dor e 10, aquela dor insuportável. Aí ele me disse, no momento a dor é 7, mas ela já esteve em 9 e eu acho que 10. Mas no momento ela está dor 7. Isso é porque ele já tinha tomado remédios também, né? Que provavelmente... Tomou remédio, então remédio para dor, para anti-inflamatório, achando que fosse melhorar ali, né? Então, estava com dor 7. Isso antes das mobilizações, né, da amostra matadora,
e ele me deu essa nota para a dor dele. E aí, deixa eu só complementar uma coisa, Cris, porque às vezes a pessoa que está assistindo aqui, a gente, não está entendendo por que pergunta qual é a nota, o nível de dor do paciente. No início da avaliação, usando o método RAM, a gente faz essa pergunta porque no final, depois quando você aplica todo o método RAM, no final você consegue descobrir todas essas causas. E aí você aplica a melhor amostra matadora em cima dessa dor, e essa dor ela alivia, ela reduz em mais de 50%. Então a gente pergunta para quê? Para mostrar para o paciente que ele está com uma dor alta, que o nível de dor dela está um ponto muito alto, então ele está sentindo dor. E aí no final você prova para ele que você consegue resolver. Então é por isso que a gente pergunta. Aí que vem, né? A grande pergunta, né, Cris? Aí você perguntou, a dele era 7, aí a Cris avaliou, descobriu as causas da dor. E aí, no mais pro final da avaliação, o que você fez, Cris? Então, eu fiz as amostras matadoras de membros inferiores, fiz todas as amostras matadoras e perguntei para ele, no finalzinho, já saiu, sim, e aí, me conta, aí 0 a 10, como tá a sua dor agora? Aí ele ficou assim, melhorou 80%. Nossa, eu não acreditei quando ele falou isso. Fiquei muito feliz. E aí, olha só, melhorar 80%, gente, é sair de uma nota 7, né, que ele falou que estava no início, para nota 1. Então a dor dele foi de 7 para 1. O nível de dor que ele estava sentindo ali, na região anterior da canela. E aí eu quero só reforçar um detalhe gigantesco aqui. Isso é na avaliação. A Cris não tratou ele ainda. Então tem gente que acha que assim, eu só vou ter resultado com meu paciente daqui 10 sessões. Porque eu só vou conseguir ter resultado dependendo do corpo do paciente, do que ele vai reagir. Não, gente, isso é na avaliação. É com 5, 10 minutos. Ela não tratou ele, não. Ela só aplicou algumas amostras ali e já reduziu a dor dele. Aí, eu te pergunto, uma fisioterapeuta que já reduz a dor do paciente na avaliação, ela merece ou não merece ser valorizada? Ela merece muito, porque se o paciente está morrendo de dor, tomou remédio, fez um monte de coisa e nada aliviou, e ela ali com 5, 10 minutos, com conhecimento, raciocínio, tudo certo, ela tirou a dor dele, ela merece muita valorização. É por isso, esse é o caminho para a gente ser valorizado, esse é o caminho para a gente poder elevar o nível da nossa profissão, é entregar resultado constante, resultado duradouro, é a gente mostrar ali, olha, com o raciocínio clínico, a técnica certa, eu gero resultado de verdade, eu gero um resultado rápido, porque o paciente está cansado de sentir dor. E isso a gente aumenta só o que é a valorização, as indicações, você se torna referência na sua cidade. E não falta paciente não, para quem tem sabe todo esse passo a passo, sabe fazer. E tudo começa onde? Na avaliação. Não adianta se ela chegasse lá já querendo pôr a mão e tratar, ela não ia ter esse resultado, porque ela não descobriu o que aconteceu com ele. Então, uma dor na região anterior da canela da Rayane vai ter uma causa diferente, que poderia ser na lombar, poderia ser no meu quadril, vai ter uma causa diferente desse paciente que a Cris atendeu. E aí o nosso tratamento vai ser diferente. A Cris ia me tratar de um jeito e a Cris ia tratar esse paciente de outro jeito. Então é por isso que a gente precisa tudo, né? Antes de qualquer coisa, a gente precisa saber fazer uma boa avaliação. Aí, Cris, então, vamos continuar. Como é que foi a reação desse paciente? Conta pra gente. Aí ele ficou ansioso pro próximo dia, né? Nossa sessão é amanhã. Falei, eu geralmente gosto de trabalhar assim, fazer a sessão em um dia, filar um dia e fazer em dias intercalados. Mas como ele estava com muita dor, e aí ele já gostou ali da primeira, da avaliação, ele falou, não, amanhã, quero amanhã. E a gente marcou 3 dias seguidos para aliviar ainda mais a dor dele, para tratar logo, porque ele falou, eu quero jogar bola semana que vem, pelo amor de Deus. E assim, eu pedi a ele um prazo, né, para ele não voltar muito animado, porque a gente precisa primeiro tratar para depois liberar o paciente. Mas graças a Deus, com uma semana eu já liberei, ele já voltou a jogar,
porque na segunda sessão ele já estava mais feliz. Ah, olha, hoje eu tô ótimo. E andava de um lado para o outro, e pisava, dava uns pulos. Já tô bem, ó, melhorei 80%. E com isso foi melhorando. Na terceira sessão, por exemplo, ele me falou: hoje eu não tô sentindo mais a canela. Agora, eu joguei bola, né, em casa com meu filho e senti um pouquinho a outra perna. Olha, você vê que ele brincou um pouquinho e sentiu a perna, porque ele estava protegendo a perna que estava com a canelite. E aí eu fui mexer na outra perna, que na verdade foi uma contusão não, o músculo estava contraído, né, como é que se chama mesmo? Tava com uma retração Tava com aquela musculatura dura. rígida. Isso, tava com a musculatura Tava com rígida, uma né? rigidez. Uhum. E aí, quando você tocava, você sentia que tava ali aquele músculo contraído. Então, fiz ali uma mobilização também nesse outro membro. E aí, marcamos para 2 dias depois. E aí, nesse outro dia, ele já me falou: olha, não sinto mais nada na canelite, não sinto mais nada na perna que havia machucado. E agora ele andou me queixando, né, já na terceira, na quarta, ele gostou tanto que ele já começou a aparecer coisa nele. É que eu tô com dorzinha na virilha. Ele Sim. sentiu uma dor na virilha. Essa dorzinha, ela começa, tem dia que eu sinto, tem dia que eu não sinto. Mas volta e meia essa dorzinha na virilha. E analisando toda a ficha de avaliação dele que eu fiz analisei assim direitinho e percebi que poderia ser uma síndrome do impacto femoroacetabular. E aí a gente já vai começar essa semana, né, com mais essas condutas. Ótimo. Isso aqui é um diagnóstico diferenciado, um diagnóstico assertivo, né? Um diagnóstico seguro. E se você chegou até aqui, uma pausa aí. Já clica aí, dá o seu like, deixa o seu like nesse vídeo, curte, segue, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Voltando. Isso que é, gente, um diagnóstico fisioterapêutico diferenciado. É você olhar para o paciente, saber o que está analisando, saber o que está avaliando e mais, ter certeza do que é, o que está gerando a dor dele. É isso que traz essa segurança, é isso que te deixa confiante sobre o que você vai fazer, o que vai tratar. E aí, quando você gera esse resultado já ali rápido, o paciente confia. E ele tanto confia que agora ele já trouxe outros problemas que ele vem sentindo. Às vezes ele nunca contou para ninguém, vem sentindo aquilo, mas ele sentiu confiança em tratar com a Cris, porque ele viu que a Cris é uma profissional que vai resolver o problema dele, porque já resolveu um rápido e agora ele confia para poder resolver o outro. E tem mais, qualquer outra pessoa que falar com ele que tá com dor, ele vai mandar para a Cris. Porque agora é Deus no céu e a Cris na terra. Ele tem 100% de confiança nela, né? E aí, Cris, qual que foi o seu sentimento, assim, depois de você aplicar o método, depois de você gerar esses resultados? O que passou aí dentro do seu coração? Um sentimento de gratidão. Gratidão a Rayane por ter me apresentado esse método fantástico. Acho que se não fosse esse método, eu certamente não teria começado meus atendimentos assim que me formei. Ele é completo. Ele vem com as fichas que a gente chama de roteiro da dor. Então, temos uma ficha, né, um roteiro da dor para cada segmento do corpo. Então, você já sabe se o paciente está com uma dor na perna, você já sabe o que você vai tratar, porque a ficha ela vem com o passo a passo. Você já sabe o que você vai fazer depois da avaliação, que a avaliação ela é bem grande. Ela não é só 10 minutinhos ali com as perguntas e pronto. É uma avaliação completa. Você avalia o paciente por inteiro. Então, você já sai de lá com as hipóteses formadas na sua cabeça. E essas hipóteses, quando você chega em casa, você só vai anotando ali os pontos
que você achou importante, a primeira sessão, a segunda sessão, você só vai anotando, você junta, é perfeito. Ai, Você não tem como você desviar do caminho certo. e você se sentiu, Cris, 100% segura? Do início ao fim? Como é que foi a Com sua certeza, segurança? eu falei no início. No momento que ele me mandou a mensagem, eu corri no Note, peguei a ficha e imprimi. Ah, Falei, essa zero insegurança. zero insegurança. E aí, Cris, eu vou reforçar só um detalhe importante aqui, gente. A Cris não tem nenhum ano de formada, né? Vai fazer um ano. Fez um ano em fevereiro. Fez um ano de formada. Então tem Uhum. muita gente que pensa assim: ah, Rayane, a segurança vem de pós-graduação. Você tem pós, Cris? Não. Ah, então quebramos esse mito. Ah, Rayane, a segurança vem da prática, quando a gente já tem anos de formada, 5, 10 anos de formada. Você tem quanto tempo de formada, Cris? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 3 meses. Então, assim, mais um mito que a gente acabou de quebrar. Então, gente, a segurança, isso tudo que você coloca na sua cabeça de eu só vou me sentir segura quando eu tiver X, quando eu tiver um monte de certificado de cursos, quando eu tiver uns 10 anos de formada, não. A segurança, ela vem quando você tem um passo a passo do que você precisa fazer. Quando você sabe analisar o que está acontecendo com o corpo do seu paciente. Analisar as causas raiz da dor dele. Quando você souber analisar isso na avaliação, acabou. Tudo ali vem encaixando, o tratamento ele vira consequência, o tratamento ele vai fluir de uma forma muito fácil, porque aí você vai tratar o quê? O que você encontrou ali de alterado na avaliação. Então aí o tratamento flui, você consegue gerar resultados e resultados duradouros, porque você não está tratando só o sintoma, e sim todas as causas que geraram aquela dor. Então a segurança ela vem de ter esse caminho claro, de você ter todo um GPS do que você precisa avaliar, analisar. É isso que vai te tornar uma fisioterapeuta segura. Só para poder quebrar esses mitos aí que a gente escuta, né? Muitas fisioterapeutas falam comigo que a segurança só vai vir depois disso, daquilo. Então, não existe essa aí não. Você só precisa, né, de alguém para pegar na sua mão e lhe mostrar o caminho certo. E o método RAM, ele lhe dá essa possibilidade. Muito bom. Eu fico muito feliz, Cris, em ver os seus resultados. E eu falo com toda, assim, com a boca cheia mesmo. Qualquer fisioterapeuta é capaz de gerar resultados. Qualquer físio. Porque esse método, ele funcionou para mim, ele funcionou para Cris, ele funciona para... E funciona para para centenas de outras fisioterapeutas que usam esse método. E eu tenho certeza que ele também vai funcionar para você, né? Bora viver essa transformação também junto com a gente. Bom, Cris, Sim. perfeito. Eu só quero te agradecer mais uma vez. Gratidão por você ter participado aqui com a gente desse episódio do Casos de Físio. Adorei conhecer esse paciente, o resultado dele e ver toda essa transformação sua, ver toda a sua trajetória. Isso me enche de alegria. Muitíssimo obrigada. Um beijão grande. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite e por me mostrar, né, por me apresentar esse método RAM. Para mim, assim, foi o ponto-chave para eu começar a atender. Eu sempre falei isso para você, que se não fosse o método RAM, talvez eu não teria iniciado assim que eu me formei. A demora foi só o meu crefito chegar mesmo. Chegou, eu já estava ansiosa, com vontade de começar, mas eu esperei um pouquinho, falei, ó, ainda falta um mês para o meu crefito chegar, vou esperar um pouquinho. E aí chegou, eu já estava já com 2 pacientes já na fila, e assim, né, foi seguindo, né, comecei com 2, depois apareceu mais um, e seguimos, né, graças a Deus hoje, às vezes eu tenho que tirar um paciente de um horário,
né? E já inclui outro. Não tem, assim, muito tempo, não tenho muito horário disponível, não. É isso aí. E não fica sem pacientes. Vai um, vem dois, vai dois, vem quatro, e aí vai girando, porque entrega resultado. O segredo é esse. Gente, muitíssimo obrigada pela audiência. Nos encontramos aqui no próximo episódio do nosso programa Casos de Físio. Um beijo grande, beijo, Cris. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.